se a maior prova de saúde espiritual não for absolutamente nada daquilo que alguém consegue fazer em cima de um palco? Sabe, com o microfone na mão. E se for exatamente o oposto disso? Porque geralmente quando a gente pensa num diagnóstico médico, tem aquela expectativa de precisão quase matemática, né? Sim, é uma situação muito confortável para a mente humana. Exato. Porque é um negócio binário. Ou o osso tá quebrado ou não tá. A lógica é simples, né? Alguém quebra o braço, tira um raio-x, aí um médico aponta para aquela linha branca na tela e fala, olha, aí está o problema. É visível, é limpo. Nós somos, obcecados por coisas que podem ser medidas e categorizadas dessa forma. Com certeza. Mas o problema é quando a gente tenta aplicar essa mesma máquina de raio-x para avaliar o caráter humano. Ou, de forma ainda mais complexa, o nível de profundidade e autenticidade espiritual de alguém. De repente, a máquina simplesmente não funciona mais. A tela fica completamente embaçada. E a gente continua procurando desesperadamente por, evidências visíveis de que alguém é, entre aspas, espiritualmente superior. Mas talvez a gente esteja usando o equipamento completamente errado. Essa é a definição absoluta de entrar em águas turvas diagnósticas. Quando a humanidade tenta medir processos internos ou transformações de caráter, usando apenas essas métricas de performance externa, é pedir para dar errado. O resultado garantido é a confusão. E, muito frequentemente, a manipulação também. E é exatamente para navegar por essas águas turvas que a gente vai embarcar neste mergulho profundo de hoje. A nossa exploração se baseia num manuscrito teológico e acadêmico bem denso, mas olha, fascinante. Muito. O título é Entre Babel e Pentecostes. A missão dessa nossa análise é desvendar como o autor usa as escrituras, além de uma pesada dose de sociologia e psicologia, para redefinir o que realmente significa autenticidade. Mas antes da gente acelerar, eu acho que vale colocar as cartas na mesa para quem acompanha esta análise. Com certeza, esse é um alinhamento essencial. Porque o texto que estamos dissecando hoje entra num campo minado de debates teológicos bem sensíveis. Sim, bem delicados. O autor foca fortemente no dom de línguas. Ele coloca lado a lado a teologia pentecostal clássica e a exegese histórica do apóstolo Paulo. Então, para deixar cristalino para a nossa audiência, a nossa missão aqui não é defender, endossar ou criticar nenhuma doutrina. Nenhuma igreja ou visão teológica específica. Exato. Nosso papel é puramente investigativo. Nós vamos colocar a tese desse autor na mesa de cirurgia e entender a lógica interna e as conexões que ele propõe. O aviso tá dado, gente. Ninguém aqui tá tomando partido. Estamos apenas olhando para a anatomia do argumento. E... a grande premissa que esse autor lança logo nas primeiras páginas é uma pergunta que é vira a mesa. Totalmente. Ele pergunta, e se o verdadeiro raio-x da espiritualidade não for a capacidade de manifestar dons, ou falar em idiomas desconhecidos, ou exibir carisma? E se for, na verdade, quem a pessoa se torna nos bastidores monótonos da vida real? É uma quebra de paradigma gigantesca. Porque o autor argumenta que para entender como nós bagunçamos o conceito de comunicação espiritual, a gente precisa dar vários passos para trás. Bem antes do Novo Testamento. Muito antes. Ele nos puxa de volta para o livro de Gênesis, porque é lá que a fratura na comunicação humana acontece pela primeira vez. Certo, então vamos desempacotar isso. Estamos falando do famigerado capítulo 11 de Gênesis. Isso. A Torre de Babel. E sabe o que me chamou a atenção na fonte? É que não se trata de uma simples aula de engenharia civil antiga. De forma alguma. O manuscrito argumenta que Babel nunca foi um mero projeto arquitetônico. Foi, na verdade, o ápice de um projeto de ego coletivo. Ego coletivo. Sim. Se a gente observar o texto bíblico, os construtores se reúnem com um lema muito claro. Eles dizem, façamo-nos um nome. Nossa, é a versão antiga de construir uma marca pessoal infalível, né? Exatamente. Era uma sociedade inteira que possuía o privilégio de uma linguagem única. Mas eles estavam usando essa mesma linguagem não para buscar conexão com o divino ou harmonia. Eles usaram isso para construir uma realidade de poder,
controle e autossuficiência. Foi a tentativa máxima do ser humano de subir até Deus pelas próprias mãos. Usando a vaidade como escada. Caramba! E o resultado dessa tentativa de escalar os céus, inflando o próprio ego, é o colapso, certo? O juízo divino intervém, as línguas são confundidas, ninguém mais entende o vizinho e o projeto inteiro desmorona. Sim, a dispersão é total. Mas a sacada brilhante do autor é colocar Gênesis 11 num contraste direto com o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. O dia de Pentecostes. Isso, ele traça uma linha reta entre esses dois eventos. Se Babel foi o homem na sua arrogância tentando forçar uma subida, Pentecostes é o momento exato em que o divino, em pura graça, desce até a humanidade. E a tese central dele aqui é que o milagre de Pentecostes não foi o fenômeno físico de produzir sons com a boca. O grande milagre de Atos 2 foi a compreensão universal. Olha, pensando aqui numa analogia, Babel me soa exatamente como uma daquelas reuniões corporativas incrivelmente tóxicas. Boa comparação. Pensa num cenário onde todos os diretores estão sentados na mesma mesa, teoricamente falando o mesmo idioma do negócio, mas na verdade cada um ali está apenas discursando para defender o próprio território. Para inflar o próprio ego. Exato. Ninguém ouve, absolutamente ninguém se entende e a empresa se fragmenta. Por outro lado, o Pentecostes seria como plugar aquele tradutor universal perfeito de ficção científica. Onde as defesas caem, o ego sai da sala e a verdadeira conexão acontece. O que é fascinante aqui é como o autor embasa isso usando a análise lexical do texto grego original. Ele nos mostra que em Atos 2, o texto usa a palavra glossa. Glossa. Isso, que se refere à anatomia, ao ato físico de falar ou ao idioma em si. Mas o texto também usa a palavra dialectos. Que é de onde a gente tira a palavra dialeto, né? Exatamente. E dialectos não é apenas o som. É a linguagem sendo recebida e compreendida pela mente de quem ouve. A multidão de diferentes nações diz, nós os ouvimos falar em nossa própria língua. Nossa! Ou seja, o Espírito Santo atua estritamente para trazer clareza. Nunca confusão. O objetivo de Deus ali era reverter o trauma de Babel. Babel dividiu o mundo pela falta de entendimento. Pentecostes uniu o mundo através do entendimento. Isso dá um nó na minha cabeça, no bom sentido, porque estabelece uma base incrivelmente sólida. A premissa é muito clara. O divino age para comunicar, para derrubar muros e trazer iluminação. Mas, aí vem a dúvida. Qual? Se o Pentecostes entregou esse tradutor universal perfeito e restaurou a comunicação, como é que apenas alguns anos depois essa mesma ferramenta divina virou uma arma de caos e exclusão na igreja primitiva? É o grande paradoxo. Sim. E isso nos joga direto no nosso próximo cenário, que o autor inteligentemente rotula como a Babel espiritual de Corinto. A primeira epístola aos Coríntios, especificamente ali entre os capítulos 12 e 14, é o estudo de caso fundamental dessa tese. O autor mapeia a comunidade cristã de Corinto como uma igreja de contrastes quase esquizofrênicos. Como assim? De um lado, você tinha uma comunidade riquíssima em manifestações de dons. Profecias, curas, milagres operando e, acima de tudo, uma prática frenética do falar em línguas. Mas do outro lado, era uma comunidade falida moralmente e emocionalmente. Falida é até um elogio, porque pelo que a fonte descreve, o cenário ali era de dar pena. Havia divisões baseadas em líderes favoritos, membros processando uns aos outros em tribunais romanos. Casos absurdos de moralidade sendo acobertados. Sim. E uma liturgia que, parecia mais uma competição de quem gritava mais alto no culto. Exatamente. O caos estava institucionalizado. E no centro desse furacão, o manuscrito aponta que o dom de línguas havia sido sequestrado pela necessidade humana de validação. Validação. O que no Pentecostes era uma ponte de conexão, em Corinto virou um muro de status espiritual.
Quem dominava a manifestação das línguas era visto como a elite do grupo. Nossa. A linguagem ininteligível durante os cultos virou uma exibição teatral de poder individual. É por isso que ele usa o termo Babel espiritual. Eles pegaram a linguagem e a usaram para autopromoção coletiva, resultando em absoluta incompreensão por parte de quem os ouvia. Mas, peraí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Fique à vontade. A própria carta de Paulo reconhece que esses dons são dados pelo Espírito Santo, certo? Certo. Então, como é possível que algo genuinamente divino cause uma Babel dentro da comunidade? Se a fonte da água é pura, como é que essa água inunda e destrói a sala de estar? Essa é uma ótima pergunta. E é o ponto de virada do manuscrito. A resposta é que o problema nunca esteve na água, Tá. mas no encanamento humano por onde ela passa. Ah, entendi. A falha não estava no dom em si, mas na condição do coração tentando alcançar a centralidade do palco. O dom foi violentamente desconectado do seu único propósito, legítimo. Que é edificar os outros. Exato. O autor defende que quando a capacidade de manifestar algo espiritual se separa da responsabilidade ética de amar e construir a comunidade ao redor, esse recurso deixa de ser divino na sua aplicação. E vira puramente carnal. É o ser humano na sua insegurança tentando usar Deus para se exibir. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque imagina o tamanho do problema caindo no colo do apóstolo Paulo. A comunidade está à beira do colapso, todo mundo brigando por microfones espirituais. Como ele entra nessa história para resolver? Pois é. Porque, diplomaticamente, ele não podia simplesmente proibir os dons, certo? Isso iria contra a própria teologia dele. E é nesse momento que o autor introduz um conceito que eu considero genial. Ele chama isso de o judô linguístico de Paulo. Judô linguístico? Adorei o termo. Ou, em termos mais acadêmicos, uma estratégia de regulação por restrição máxima. Paulo percebe que precisa corrigir o abuso destrutivo, mas sem extinguir a manifestação em si. Tá, e qual é a tática? Ele concorda que a prática é válida, mas impõe um sistema de regras e protocolos tão rigoroso e tão focado no próximo que inviabiliza completamente qualquer show de vaidade. E as regras são de uma praticidade assustadora. O manuscrito detalha que Paulo chega e diz: tudo bem, vocês querem falar em línguas, primeira regra. Só podem falar 2 ou 3 durante toda a reunião. Chega de microfone aberto para todo mundo. Cortou o barato de muita gente aí. Segunda regra, 1 de cada vez. Sem sobreposição, sem gritaria. E a terceira regra, que é a cartada final, apenas se houver um intérprete na sala. Essa é matadora. Se não houver quem traduza aquele som para a linguagem comum, para que a mente de todos seja edificada, a ordem expressa é o silêncio absoluto. Fique calado. Perfeita leitura. E rindo dessa sua lista, a genialidade pastoral de Paulo fica muito evidente. O autor destaca uma frase específica de Paulo que é o coração dessa estratégia epistemológica. Ele diz: na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para que possa instruir também os outros a falar 10.000 palavras em língua desconhecida. 10.000 palavras. A prioridade absoluta não é o êxtase pessoal de quem fala, é a edificação cognitiva e espiritual de quem ouve. Eu tenho uma analogia perfeita para esse judô de Paulo. Diga. Imagina um professor de ensino médio lidando com uma sala de 40 alunos viciados em usar o celular durante a aula. Um pesadelo comum. Total. Se ele simplesmente entrar gritando, celulares estão banidos para sempre, ele vai gerar uma revolta, né? Os alunos vão usar escondido debaixo da mesa. Com certeza. Em vez disso, o professor usa o judô. Ele diz: vocês estão totalmente livres para usar os smartphones na minha aula, porém, apenas se for para abrir um editor de código, programar um aplicativo funcional do zero em 10 minutos e apresentar para a turma aprender como se faz. Uau! O professor não proibiu a ferramenta, mas ele colocou a barra da responsabilidade e do benefício coletivo tão absurdamente alta que a prática performática e inútil de ficar apenas rolando o feed do Instagram se autorregula e desaparece. Só quem realmente tem um propósito de servir a classe vai tocar no telefone. Genial.
E isso levanta uma questão importante, sabe? Especialmente em relação ao famoso texto do capítulo 13 de 1 Coríntios. O poema sobre o amor. Esse mesmo. Porque é lá que Paulo diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que soa. A fonte nos alerta que por muito tempo, parte da comunidade religiosa usou esse versículo para justificar a existência de uma linguagem celestial ininteligível. O famoso falar a língua dos anjos. Isso. Mas o manuscrito defende, categoricamente, que isso é uma falha de interpretação de texto. Paulo está usando uma clara hipérbole retórica. Ele está usando um exagero intencional para provar um ponto moral, né? Exatamente. O objetivo dele não é criar um tratado de linguística celestial. Ou, sabe, confirmar que anjos têm um dialeto próprio que os humanos podem replicar. Ele está levando o argumento ao extremo lógico. Para chocar a audiência dele. Sim. É como se ele dissesse, prestem atenção. Mesmo que eu pegasse essa prática que vocês tanto valorizam e a elevasse ao limite máximo inimaginável... O superpoder supremo. Mesmo que eu falasse o idioma dos próprios seres celestiais. Se essa minha fala for desprovida de amor, que é a ação intencional de edificar e servir o outro, o meu superpoder é absolutamente inútil. É apenas poluição sonora. Paulo esvazia o valor de mercado daquele dom, subordinando ele inteiramente à atitude interna do coração. Então, o que tudo isso significa na prática? Como assim? Por que o apóstolo Paulo valoriza tanto atributos invisíveis como o amor, a paciência e a ordem e coloca isso num pedestal muito acima das manifestações visíveis e espetaculares que faziam tanto sucesso? E aqui nós chegamos no núcleo duro, o eixo da tese do autor. E para quem nos ouve, preste muita atenção nessa distinção. A diferença entre o que a Bíblia chama de dons do Espírito e o fruto do Espírito. O autor propõe que os dons, curas, profecias, línguas, liderança, são apenas capacidades funcionais. São ferramentas externas que você recebe para fazer um trabalho. Ferramentas externas. Por outro lado, o fruto do Espírito que está listado na carta aos Gálatas e que engloba amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, é algo de natureza ontológica. Pausa rápida. Ontológico é uma daquelas palavras de peso que a gente lê e finge que entendeu, né? É verdade. O que exatamente o autor quer dizer com isso na prática? Excelente ponto. Ser ontológico significa que diz respeito à essência do ser. Pensa num marceneiro. Um marceneiro. O martelo e a serra são funcionais, são ferramentas que ele pega e usa. E isso são os dons. Agora, a criatividade, a paciência com a madeira, a integridade de não usar material ruim escondido do cliente. Isso é o marceneiro. É quem ele é. Isso é ontológico. Entendi. E a grande sacada do manuscrito é afirmar que ferramentas externas podem ser empunhadas por pessoas com um caráter terrível. Dons podem ser imitados. Eles podem ser simulados, copiados por repetição comportamental. Ou até mesmo operadas genuinamente por pessoas imaturas, como a própria igreja de Corinto provou. Exato. Um espetáculo no palco é fácil de reproduzir, se você tiver carisma e técnica. Essa é a virada. O autor nos mostra que o dom pode ser forjado ou operado por alguém corrompido, mas o fruto do Espírito exige uma transformação real, profunda e, o mais importante, forjada a longo prazo. Forjada sob pressão. É humanamente impossível falsificar um caráter cheio de paz, paciência, bondade e domínio próprio por 10 anos debaixo de pressão. A máscara cai. É o teste de autenticidade mais brutal e infalível que existe. A tese nos mostra que o dom, o carisma, o som misterioso, tudo isso impressiona os olhos e os ouvidos de imediato. Mas quando a tempestade da vida real atinge a estrutura da comunidade, apenas o fruto maduro consegue sustentar o peso. Faz todo sentido. É por isso que Paulo rebaixa o valor do show, que não transforma a comunidade, e eleva ao teto o valor do caráter silencioso que a edifica. A verdadeira maturidade não se mede pelo pico de performance que alguém atinge no domingo, mas pela planície constante de quem ela é na terça-feira à tarde. Sensacional. E para quem acompanha esta análise, é fundamental perceber como isso extrapola a religião do primeiro século e bate na porta da nossa realidade moderna. Com certeza. Porque a gente vive respirando uma cultura que é absolutamente viciada em métricas de vaidade. Nós somos condicionados
pelo algoritmo e pela sociedade a valorizar espetáculos externos, sabe? Likes, números de seguidores. Performances intelectuais em programas, demonstrações públicas de virtude. A tese desse manuscrito é um banho de água fria necessário. Ele nos obriga a lembrar que a verdadeira prova de maturidade em qualquer área, seja espiritual, como líder corporativo, como pai ou mãe, é a consistência da integridade quando as cortinas fecham. Não é a foto editada no Instagram. É a paciência com quem não tem absolutamente nada a oferecer em troca. E se conectarmos isso com a visão geral do manuscrito, a análise ganha contornos fascinantes de sociologia e psicologia social. Sério, como ele faz essa ponte? Porque o autor não está apenas lendo um texto antigo com óculos de teólogo. Ele está lendo a Bíblia através das lentes do comportamento humano em sociedade. E ele encontra um fio condutor, um padrão humano universal. Deixa eu ver se eu consigo deduzir esse padrão antes de você revelar. Tente. Em Babel, as pessoas usaram a construção de tijolos para inflar o ego e dominar. Sim. Em Corinto, anos depois, as pessoas usaram dons espirituais para fazer exatamente a mesma coisa. Exato. Isso me cheira a um mecanismo de defesa da mente humana. Tipo, não importa a ferramenta, a gente dá um jeito de transformar num pedestal para nós mesmos, certo? Exatamente. A sua leitura está corretíssima. O autor usa a sociologia para mapear isso. Em Babel, temos a sociedade civil utilizando a linguagem como uma ferramenta de controle coletivo. É o império humano. O estado de poder. Em Corinto, o cenário muda para a comunidade religiosa, mas o comportamento é o mesmo. Eles utilizam a espiritualidade como capital simbólico. Capital simbólico, isso é do Pierre Bourdieu, né? Exatamente. Na sociologia do Bourdieu, o capital simbólico é aquilo que te dá status e prestígio dentro de um grupo específico. Num clube de golfe seria o seu handicap. Perfeito. Em Corinto, era quantas horas você falavam em línguas no culto. Eles competiam por esse status para não se sentirem insignificantes. E eu imagino que o autor não pare no primeiro século, né? Ele deve trazer essa lupa bem para nossa cara hoje. E traz. Ele avança para a igreja contemporânea e para o mundo moderno, usando a lente do mercado religioso. Hoje, a linguagem, o jargão teológico e a estética religiosa viraram uma performance de identidade. Como tudo hoje em dia. O ser humano morre de medo da insignificância. Então nós consumimos e exibimos certas práticas para provar ao nosso grupo que nós pertencemos à elite, que nós somos, entre aspas, autênticos. Nossa, é muito real isso. O autor conclui que a nossa tendência psicológica primária é desviar qualquer recurso, seja inteligência, dinheiro, influência social ou um dom dado pelo próprio Deus, para validar o nosso próprio ego. A gente pega martelos desenhados para construir abrigos para os outros e tenta construir estátuas de nós mesmos. Exatamente isso. Nossa, isso é um diagnóstico muito afiado. E, bom, chegando então à nossa síntese final desta exploração profunda do manuscrito Entre Babel e Pentecostes, o impacto do que a gente leu é imenso. Sem dúvida. A mensagem central do autor, despida de todo o jargão acadêmico, é um apelo desesperado à clareza e ao altruísmo. Ele nos prova que o objetivo final de qualquer comunicação que se diz autêntica, e especialmente da mensagem do Evangelho, é construir pontes que suportem o peso de outras pessoas caminhando sobre elas. Pontes, não torres. É promover entendimento, cura e transformação duradoura do caráter. O objetivo nunca foi erguer torres de autopromoção e, olha, não importa se são torres de tijolo no deserto de Gênesis ou torres invisíveis de arrogância espiritual nas nossas instituições modernas. Falou e disse. E antes da gente encerrar o programa de hoje, essa análise estrutural sobre ego, comunicação e a busca humana por status me obriga a olhar para a tela brilhante que todos nós carregamos no bolso. Ixi, lá vem. Deixo aqui uma semente final para a reflexão de quem nos ouve. Se Babel foi a fragmentação colossal da sociedade causada pelo excesso de ego, na tentativa de construir uma marca inabalável, e se o Pentecostes original foi a compreensão perfeita de mentes unidas por um propósito de amor que colocou o ego de lado, Sim, o tradutor universal que a gente comentou. o que diabos nós devemos dizer das nossas redes sociais e dos algoritmos que controlam nossa informação hoje? Nossa, essa é uma provocação de tirar o sono. Pense bem.
Teríamos nós, como espécie, construído a mais complexa, vasta e intrincada infraestrutura tecnológica global, uma rede mágica que literalmente nos permite traduzir textos e falar todas as línguas do mundo instantaneamente, encurtando oceanos em milissegundos? Apenas para descobrir que, na prática diária, nós criamos a maior, mais ruidosa e mais tóxica Torre de Babel de toda a história humana. Caramba! Nós erguemos uma praça digital imensa, onde absolutamente todo mundo tem um microfone na mão, todo mundo grita sem parar, tentando acumular seu capital simbólico, mas completamente cegos e surdos pelo próprio ego, absolutamente ninguém se entende. Nós criamos a máquina de tradução perfeita para garantirmos que continuaremos eternamente estrangeiros uns para os outros. É pesado. Uma reflexão formidável para a gente levar no peito. Que cada um de nós possa se questionar onde está depositando sua energia. Se é nas manifestações públicas que geram aplausos passageiros ou nos frutos duradouros que, embora invisíveis nos bastidores, constroem laços reais de humanidade. Perfeito. Afinal, a verdadeira saúde não se mede por uma máquina que lê a superfície, mas pela consistência de um caráter que o tempo não consegue falsificar. Um grande abraço a quem acompanhou esta análise de hoje. Um abraço. Fim de mais um mergulho profundo. Até a próxima!